Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí para mais uma aula, agora magnetismo. Bom, turma, eu já vou adiantar que esse assunto é um pouquinho complicado, tá? Por isso mesmo eu peço aí que se ajeite na cadeira, né? O material de estudo e vamos começar. Então, turma, o capítulo 2 começa assim: máquinas elétricas. Pois bem, o que é uma máquina elétrica? É um dispositivo que pode converter energia elétrica em energia mecânica ou vice-versa, ou seja, energia mecânica em energia elétrica. E essa conversão de energia se dá através do meio magnético. Epa, epa, Igor, magnético, magnetismo, o que é isso? Eu não sei, eu não estou perdido já. Então, vamos com calma, um passo de cada vez. A gente estudou eletricidade, certo? A gente viu lá corrente elétrica, né, os circuitos elétricos, tudo direitinho, né? E aí nós vimos os geradores, né? Os geradores são um exemplo de máquinas elétricas, né? Porque, vamos lá, os seres humanos descobriram a eletricidade, né? Agora vamos usar isso a nosso favor. Então começaram a criar, né, máquinas, dispositivos na qual usam a eletricidade para nossa conveniência. Aí, turma, uma das principais aplicações, né, de máquina elétrica são os geradores. Como nós já estudamos nas aulinhas passadas, ó, a hidrelétrica é um gerador, né? A usina hidrelétrica que está representada aqui na primeira foto. O que ela faz? Ela converte energia mecânica, ou seja, da queda das águas. A queda das águas vai girar uma turbina, né? Ou seja, isso é uma energia mecânica. E esse giro da turbina vai gerar energia elétrica. A figura do meio, nós temos um outro exemplo de gerador que são baterias. Sabe a pilha que você usa no controle remoto, né? Em dispositivos assim pequenos? Então, aqui nós temos a configuração de um carro elétrico. Isso que eu circulei de vermelho são as baterias, né? Se você for ver aí no seu livro, logo na página 38 tem a foto de um carro elétrico sendo recarregado numa tomada. Essa energia elétrica está indo para onde? Está indo para essas baterias que eu destaquei. E aí o que acontece? Essas baterias, né, vão gerar energia elétrica e vão jogar essa energia nesse motor aqui da direita, que é um motor elétrico. Né? Ou seja, um motor que ao invés de funcionar a gasolina, combustão, como são os carros de hoje em dia, é um motor que funciona à base de eletricidade. Beleza? Então aí ó, nós temos exemplos aí para vocês de máquinas elétricas, mas, como eu acabei de falar, todas essas conversões de energia acontecem por meio magnético. Então, antes da gente se aprofundar no estudo de máquinas elétricas, vamos entender essa base, o que significa magnetismo, o que é magnetismo. Então, vamos lá, vem comigo. Galerinha, fenômenos magnéticos já são conhecidos pelo homem desde a antiguidade. O primeiro caso que foi observado foi de um mineral chamado magnetita, onde esse mineral, né, ele naturalmente, ou seja, do jeito que ele está na natureza, nós seres humanos não tivemos que fazer absolutamente nada. Ele sozinho, ele já tem essa característica de que se você colocar metais ao seu redor, próximos a eles, tipo o ferro, né, como está aqui no texto, a, esse mineral vai atrair em sua direção esse metal. Então, olha só, é isso que está aí ilustrado para você, ó. A magnetita, aí você coloca clipes de papel ali, ó, vai jogando, eles vão ficando o quê? Agarrados nessa pedra. E isso intrigou muitos cientistas na época, né? Tipo assim, o que é isso e tal? Aí foi batizando, né, de fenômeno magnético. Então, turma, esses materiais que têm essa característica são chamados de ímãs, né? Então, vamos dar uma definição formal aqui. Os ímãs são substâncias que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs. Beleza? Então, vamos lá. Existem dois tipos de ímãs. O primeiro deles é o chamado ímãs naturais, que são aqueles encontrados na natureza, ou seja, não tem interferência humana.
Um exemplo disso a gente acabou de ver, é a própria magnetita. Outro é o ímã artificial, que são aqueles que adquirem propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs. O processo de obtenção desses ímãs é chamado de imantação. Galera, se você for ver na foto aí, ó, nós temos aquele ímã clássico, né, que as pontas são metálicas e a curva é vermelha. Você provavelmente já deve ter visto esse ímã em desenhos, né, em revistas e tudo. Gente, eu acho que todo mundo aqui sabe que a gente não vai encontrar esse ímã curvo, vermelho, escondido numa pedra, né? Escondido numa rocha. A gente não acha isso na natureza. Esse ímã, desse jeito, fomos nós seres humanos que criamos, né? Através de um processo chamado imantação. Ou seja, né, para resumir, todo ímã que é feito por ação do homem, né, é chamado de ímã artificial. Ok, Igor, entendi o que são ímãs agora. Mas, ô Igor, tem certos materiais, eu tenho um ímã aqui em casa. Tem certos materiais que o ímã atrai e tem outros materiais que não. Por que isso acontece? Né? Então, galera, quando a gente vai analisar o corpo, a substância, né, que vai sofrer a ação do ímã, né, ele pode ser de três formas. Primeiro, esse material ele pode ser o que nós chamamos de ferromagnético. Né? Isso significa o quê? Que são aqueles que são fortemente atraídos pelos ímãs. Exemplo, ferro, níquel e cobalto. Significa que se você coloca algum desses três materiais, assim, ó, você tem o seu ímã aí chega numa barra de ferro, né, o seu ímã e a barra de ferro vão ficar tão grudados, assim, né, tipo, tão fortemente, né, um ligado ao outro, que você vai precisar de muita força para separar, né? Então, ou seja, quando esses corpos são fortemente atraídos, são chamados de ferromagnéticos. Agora, da mesma forma que você já deve ter visto que, por exemplo, olha o nosso slide lá com a magnetita, tinha clipe de papel. Você já deve ter reparado que se você coloca um clipe de papel assim no ímã, é fácil de retirar ele, né? Aí, vamos lá. Ou seja, se ele não é fortemente atraído, ele é fracamente atraído. E quando um material é fracamente atraído, ele é chamado de paramagnético. Ou seja, ele é atraído pelo ímã, né? Só que essa atração é fraca, né? Exemplo, alumínio e magnésio. Se você coloca alumínio e magnésio assim, próximo ao seu ímã, vão ser atraídos, com certeza. Só que a força, por exemplo, que você vai ter que fazer para afastar um alumínio do ímã é muito menor do que fosse com ferro. Entenderam? Entenderam a diferença? E o outro é o chamado diamagnético. Esses são especiais. São aqueles que adquirem uma orientação magnética contrária à do ímã que a produziu. Ou seja, você coloca Ai meu Deus, fugiu a palavra, gente, desculpa. Você coloca o material, né? Esse material diamagnético próximo ao ímã. Aí, o que é esperado que aconteça? Que esse material seja atraído em direção ao ímã, certo? Pois bem, vai acontecer o contrário. Se o ímã, né, faz essa força, né, podemos dizer assim, de atração, esse material vai ser exatamente o oposto, né? Então, ele vai o quê? Repelir. Ele vai ser afastado pelo ímã, tá? Quando o material é assim, ele fica com essa orientação contrária, ele é chamado de diamagnético. Ficou claro essas três definições aí, turma? Espero que sim. Vamos continuar então. Então, turma, se você ver na página 40, seguindo aí o nosso livro didático, você vê campo magnético terrestre. Opa, Igor, o que é campo magnético? Não sei. Vamos lá, então, vamos do início. O que é campo magnético?
Pessoal, campo magnético é a concentração de magnetismo que é criado em torno de uma carga magnética num determinado espaço. Igor, não entendi absolutamente nada. Calma, calma. Olha só. Eu não falei ali atrás, né, explicando que um ímã natural e artificial? Vamos lá. Um ímã artificial, ele tem um ímã natural artificial, mesmo, ou seja, ambos são iguais em que sentido? Ambos são ímãs, ou seja, vão interagir com o corpo. Aí vamos lá, da onde que surge isso, né? Essa característica magnética, né, é intrínseca do material, ou seja, é igual a magnetita. A magnetita já tem essa característica, entende? É isso que o enunciado fala de concentração de magnetismo, tá? Ou seja, esse material já tem essa característica. E aí o que acontece? Por ele ter essa característica, ele vai gerar em torno dele uma região magnética. Essa região magnética é chamada de campo magnético. Olha lá, o ímã que cria o campo magnético. Olha só, nós temos aí um ímã de barra, né? Ao invés de ser aquele U, né, de desenho animado, agora ele está em linha reta. Pessoal, todo ímã, seja ele natural ou artificial, ele tem dois polos. O polo norte, que na barra aqui é representada pela parte vermelha da barra, e o polo sul, ambos magnéticos, polo norte magnético, polo sul magnético. E aí como que funciona esse campo que esse ímã vai gerar ao redor dele? Galera, esse campo é invisível, a gente não enxerga. Mas aí a gente já sabe o seguinte, que esse campo ele sai do polo norte e chega no polo sul, né? Então, os cientistas desenvolveram uma forma da gente poder visualizar assim, para os nossos estudos, que são as chamadas linhas, né? Ou seja, tá vendo o nosso ímã de barra aí? Você tá vendo que tem um monte de linhas ao redor saindo do polo norte e chegando no polo sul? Essas linhas são uma representação visual do campo magnético, tá? E se você reparar, essas linhas são simétricas. O que é simétrica, Igor? Significa que são iguais. Se você reparar, ó, as 4 linhas que estão acima da barra são iguais, são espelhadas. Exatamente igual às 4 de baixo. As mesmas que estão saindo do Polo Norte e as mesmas que estão saindo do Polo Sul. São linhas fechadas, né? E Igor, como é que os cientistas fizeram para descobrir que são essas linhas, né, que existe esse campo? Excelente pergunta. Olha a figura da direita. A figura da direita agora é uma foto real. O que os cientistas fizeram? Vamos lá. Eles pegaram ferro, né, e eles ralaram esse ferro. Sabe, eles foram triturando essa... Imagina, pega uma barra de ferro e vai triturando, ou seja, transforma essa barra em pó, né? Aí você vai ter pó de ferro, né? Aí o que acontece? Eles colocaram esse ímã aí em cima da mesa, né? E aí começaram a jogar esse pó de ferro, né, nas regiões ali em cima do ímã. Olha só como é que fica. Repara só. O pó de ferro, a gente viu que o ferro é ferromagnético, ou seja, ele vai ser fortemente atraído pelos ímãs. Então, ou seja, mesmo se for pó, é a mesma coisa, ele não perde essa propriedade. Então, olha o que a gente tem. Repara bem, né? Você tem, consegue enxergar diversas linhas desse pó de ferro, né, ligando o polo norte ao polo sul, em uma forma extremamente similar ao desenho da esquerda? Pegaram? Então, é exatamente isso, galera. Campo magnético é isso aí. É um campo invisível, né, onde vai interagir com tudo que tem essa característica, e aí, ó, eles vão sempre ficar nessa região, tá? Ou seja, vamos lá, você tem esse pó de ferro, o pó de ferro sempre vai ficar o quê? Nessas linhas de campo magnético, beleza? E ó,
o campo magnético é gerado por todo ímã, ou seja, todo material todo corpo que tem essa propriedade, tem essa característica, gera esse campo. Tá? E essas linhas de campo sempre saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. E mais um detalhe que eu esqueci de falar dessas linhas. Elas são simétricas, né, como eu bem falei. E detalhe, elas nunca se cruzam. Tá? Se você for reparar bem no nosso desenho aí, ó, você não vê nenhuma linha passando por cima da outra, cortando. Idem para a foto da direita. Você não vê essas linhas de pó de ferro que estão aí, né? Você não vê linhas assim cortadas, né? Tipo assim, uma linha tá na diagonal assim para cima, outra diagonal para baixo, tipo fazendo um X. Você não vê isso, tá? Cuidado com isso. Pois bem, turma, essa foto aí é a mesma do nosso livro didático. Então, vamos lá. Olha essas linhas aí. Linhas simétricas, não se cruzam. O que isso diz para vocês? Isso aí. Isso mostra que a Terra também tem um campo magnético. Exatamente, galera. Isso aí. A Terra é um grande ímã. E por que é um grande ímã? Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque seria muito complexo, mas assim, resumindo, é por causa do núcleo da Terra, tá? O núcleo da Terra é o grande responsável por gerar esse campo magnético. E esse campo magnético é um dos grandes fatores, se não principal, né? Mas assim, um dos principais, podemos. Ou seja, resumindo, um dos principais, para ficar, né, dar toda a importância, de termos a vida aqui na Terra. Porque o que acontece? O Sol, da mesma forma que ele está emitindo calor, né, e tudo, a gente recebe os raios quentinhos aí do Sol e tudo, só que lá no Sol está tendo diversas explosões, né? Ou seja, um processo altamente energético, né? Tipo assim, radiação, né? E essa radiação solar é emitida para todo o universo. E por que a gente não recebe essa pancada de radiação do Sol? Porque o campo magnético que a Terra gera funciona como uma barreira, como um escudo, né? E aí ameniza esses raios, essa radiação que o planeta Terra recebe. Então, é por isso que a gente consegue, né, ter um dos fatores de ter a vida, né, no planeta. Mas aí, galera, olha só. Reparem, né, voltando aqui para a foto. Reparem o seguinte, olha o sentido das linhas dessa foto. Lembra que eu acabei de falar agora? Que num grande ímã, né, nos ímãs em geral, né, não importa o formato dele, tá? Todo ímã tem dois polos. Um polo sul magnético e um polo norte magnético. E essas linhas de campo, né, essas linhas de campo magnético, elas saem de onde e entram aonde? Isso aí, prestando atenção. Elas saem do polo norte magnético e entram no sul magnético. Opa, isso aí, ou seja, a foto não está errada. Você está vendo aí, ó. Você está vendo polo sul magnético e polo norte geográfico. É exatamente isso, é invertido. E por que é invertido, galera? Porque essa definição de magnetismo, esse conhecimento de magnetismo, ele só foi, digamos assim, ele foi uma descoberta mais recente, né? Tipo, em comparação à história do mundo, né? Ou seja, lá atrás já tinha sido feita essa divisão geográfica. Ó, o hemisfério norte vai ser o norte, né? E o hemisfério sul vai ser o sul. Ponto, né? Para cima norte, para baixo sul, né? Ou seja, essa foi a definição. E aí, quando descobriram que na verdade o polo é invertido, né? Ou seja, o norte geográfico é o sul magnético e vice-versa, né? Ou seja, o norte magnético está no sul geográfico, aí teve aquela conversa, né? E aí, vamos mudar o nome também para ficar tudo igual? Só que aí já estava tão difundido essa parte que o pessoal da época falou, não, vamos deixar do jeito que está, né? E aí não vamos tocar nisso, deixa do jeito que está, mas
todo mundo sabe, né? Assim, vamos ensinar, né, todo mundo para que não caia nesse erro. Então, galera, vamos lá. O norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Beleza? E vamos lá. Onde que, assim, um dos principais... Ok, Igor, vamos lá, rapidinho. Só um minuto, Igor. Como que os seres humanos, assim, já desconfiaram, assim, já sabiam que a Terra poderia ser um grande imã? Então, excelente pergunta. E eu acho que todos vocês já ouviram falar ou já devem ter visto em filme, desenho, esse aparelho, né, esse instrumento que foi importantíssimo na época das grandes navegações, que é a bússola, né? O que é a bússola, pessoal? Ela é composta por uma agulha magnetizada. Opa, lembra que nós já vimos aqui atrás? Se ela é magnetizada, significa que ela vai o quê? Interagir com campo magnético, ok? Mas, vamos lá, eu já vou falar com mais detalhes isso daqui a pouco. Ela é colocada, né, num plano horizontal, suspensa pelo seu centro, de forma que ela possa girar livremente. E vai orientar-se em uma direção próxima, né, à direção norte-sul geográfica, de forma a ter uma das pontas destacadas, tá? Geralmente em vermelho, indicando o sentido que leva ao norte magnético da Terra, ou de forma equivalente a um ponto próximo ao polo norte geográfico da Terra. Então, galera, olha só. Quando você olha a bússola, você não olha a... Isso você tem que saber, né? Você pega o manual da bússola e vê qual dos dois lados da agulha é o responsável por apontar para o norte magnético. Lembra que eu falei que os polos são invertidos? Então, olha só, olha essa foto. O norte geográfico está para cima, enquanto o norte magnético é para baixo, apontando no sentido da agulha marcada de vermelho, olha só. Então isso significa o quê? Que no ponto onde essa bússola estava, o campo magnético, essa linha de campo magnético, estava nessa direção, né? Pegaram? Então, pessoal, não, cuidado, quando você for olhar uma bússola, você precisa saber disso, porque senão, se você acha que, eu vou para o norte seguindo a marcação aqui em vermelho. Não, você está indo para o sul geográfico, para o lado completamente oposto, tá? Então, galera, olha só, vamos mostrar aqui numa próxima foto exatamente isso que eu estou falando. Olha só, lembra que eu falei que a Terra pode ser considerada um grande imã? Então, ó, vamos para ilustrar, a Terra é um grande imã em formato de barra. As linhas vão sair do polo norte magnético e vão entrar no polo sul magnético. E aí, pessoal, a agulha da bússola, essa agulha magnética, ela vai ficar exatamente orientada com a linha desse campo. Então, repara só, ó, olha aqui à esquerda, você vê diversos desenhos de representação de como estará a agulha da sua bússola à medida que você estiver caminhando ao redor da Terra. Olha só. A ponta vermelha aponta para o norte magnético, certo? Então, repara só, tá completa lá embaixo, ó. Tá totalmente apontada para o polo norte. Aí é para o polo norte magnético. À medida que você vai andando em direção ao polo sul magnético ou norte geográfico, essa agulha ela vai sendo desviada de forma a apontar que o polo norte magnético está onde? Está indo lá para baixo, tá vendo? Aí, à medida que você vai subindo em direção ao sul magnético, a outra extremidade da agulha, que indica o polo sul magnético, ela que vai começar a ganhar força, né? Tipo, ela que vai ser sua principal orientadora e de apontar o polo sul magnético até chegar lá em cima
aí é o lado azul, né? Que está completamente virado para baixo, né? Ou seja, virado para o norte geográfico. Entenderam isso aí, galera? Então, ó, de novo, a agulha de uma bússola ela sempre ficará orientada ao campo magnético daquela região. Show de bola? Espero que sim, galera. Então, vamos seguir. Aí, turma, olha só. Vamos lá aqui agora. Origens do magnetismo, que está na página 41. Galera, nessa época, os cientistas sabiam que existiam fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Só que esses dois fenômenos eram estudados de maneira independente. Por que isso, Igor? Porque até aquele momento os cientistas não enxergavam, né, não viam relação entre esses dois fenômenos. Ou seja, um fenômeno é uma coisa, o outro é outra. Ou seja, eles não interagem entre si. Pelo menos era essa a visão que os cientistas tinham na época. Só que aí, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, nascido em 1777, faleceu em 1851, ele realizou um experimento onde ele conseguiu comprovar que existe sim uma relação entre esses dois fenômenos, né? E uma vez que esses dois fenômenos conseguiram ser relacionados, eles foram fundidos em um só. Por isso o nome eletro, de eletricidade, magnetismo, magnetismo. Ou seja, o eletromagnetismo surgiu graças ao Ørsted, né? E como que foi esse experimento que ele fez? Acredite ou não, foi acidental. Ele estava preparando uma aula, né, assim, lá para os alunos dele, e aí, justamente sobre eletricidade. E aí ele tinha, se você for ver aqui no seu livro didático, tem uma esquematização assim por desenho, aí eu decidi procurar uma foto assim de um experimento real. Essas fotos que vocês estão vendo representam, na vida real, exatamente o desenho que está aqui. Tá? Então, vamos lá. O que o Ørsted estava fazendo? Ele tinha uma fonte, né, ou seja, tinha um gerador, né, uma pilha, né, ou seja, vai gerar corrente elétrica. E aí, ele né, assim, vamos lá, a corrente elétrica vai passar por um fio retilíneo e condutor. A corrente elétrica vai passar por esse fio, né? Só que aí, bem próximo a esse fio, ele tinha deixado uma bússola. E aí, quando ele ligou, né, tipo assim, ó, ok, ligou a pilha, virou a chave, como está no desenho aqui, ó, do seu livro, ele apertou a chave, né, o botão, né, virou, fechou o circuito e com isso a corrente elétrica começou a passar. Ao corrente passar, ele percebeu que a agulha magnética desviou. Olha a foto aqui do slide agora, olha só. Tá vendo? A agulha da bússola está exatamente debaixo do fio e exatamente na mesma direção, certo? Aí, na hora que é ligado a corrente elétrica vai passar por esse fio condutor, a agulha vai desviar. Olha só, olha a foto. Compara. Vê que a agulha girou quase 90 graus? Né? Pessoal, olha só. Lembra que a gente acabou de ver na definição de bússola? A agulha de uma bússola é uma agulha magnética. Então, ou seja, não era para... Ou seja, ela só interage com campo magnético, não interage com eletricidade, certo? Então, com esse experimento, o Ørsted ele verificou que sim, a corrente elétrica de alguma forma estava gerando campo magnético e esse campo era o responsável por fazer com que a agulha se mexesse. Legal, né? Então, ok, o Ørsted viu que magnetismo e eletricidade se relacionam. Ou seja, agora temos o campo do eletromagnetismo. Mas aí, olha só, aí os cientistas da época pensaram o seguinte, olha, se eu tenho uma corrente elétrica e eu gero campo magnético, o contrário pode funcionar? Ou seja, eu, de alguma forma, variar um campo magnético
será que eu consigo produzir corrente elétrica? Sim, você consegue. E quem foi o responsável por isso foi um outro físico incrível chamado Michael Faraday, um físico inglês. Ele conseguiu provar isso em 1831, um experimento que ficou muito famoso também. Né? O que o Faraday fez? Vamos lá, olha aí. Ele variou o fluxo magnético em uma bobina, né? E isso vai induzir o surgimento de uma corrente elétrica, né? E esse princípio, né? Ou seja, de você variar o fluxo de campo magnético para gerar corrente elétrica, é a base do funcionamento da maioria dos geradores de energia elétrica. Opa, Igor, gerador a gente já estudou, então, ou seja, a hidrelétrica lá atrás, né, que você explicou, funciona com isso aí? Exatamente. Vamos estudar isso aqui direitinho e tudo, e lá na frente a gente volta na parte de geradores, né, das máquinas elétricas, e aí você vai entender, né, o porquê tudo isso acontece. Aí vamos lá. Qual o experimento do Faraday? Variar o fluxo magnético em uma bobina. Opa, peraí, Igor. Fluxo de campo magnético? Como assim? Ó, olha aqui a última foto da direita. Você tem um ímã em formato de barra, certo? Polo norte, polo sul magnético. Aí, você não tem linhas, né? As linhas de campo magnético não vão sair do norte e entrar ao sul? Beleza. É essas linhas que ele vai variar. Já vou te explicar como. Ok, Igor. Mas o que é uma bobina? Pessoal, pensa no seguinte. Sabe aquele fio retilíneo e condutor que o Oersted usou? Então, pega aquele fio e faz uma volta nele, né? Ou seja, transforma ele em um círculo, como está aqui na primeira figura à esquerda. Ou seja, você criou uma espira, né? E essa espira tem uma volta, né? Agora, ao invés de você fazer só uma volta, continue enrolando esse fio. Essa sucessão de espiras que você está criando, que é agora a figura do meio, olha só, é um fio retilíneo que você foi girando, né? Como uma espiral de caderno, igual a espiral do seu livro, né? Ou seja, isso é uma bobina. E o que ele fez? Ele variou o fluxo magnético, ou seja, ele variou a quantidade de linhas que entra dentro dessa bobina. E ele verificou, comprovou que essa variação gera corrente elétrica. Então, observa comigo aqui as próximas fotos que você vai entender direitinho esse experimento que ele fez. Olha só, turma. Eu tenho aqui a bobina à direita, tá? Ou seja, não sei se você consegue prestar atenção, ó. Esse corpo dourado que está ali é um fio de cobre que está várias vezes enrolado, ok? Da mesma forma, igual a foto do slide anterior. E aqui, ó, esse quadradinho preto é exatamente o interior dele, tá? E aí, essa bobina está ligada, conectada a um amperímetro. O que é um amperímetro mesmo, galera? A gente estudou na aula passada. Isso, brilhante, está estudando. O amperímetro, a função dele é o quê? Medir a corrente elétrica do circuito. Então, ou seja, o amperímetro ele só vai dar uma leitura, ele não vai produzir, não vai fazer nada. Ele está conectado à bobina, então significa o quê? Que se porventura a bobina, né, se tiver corrente elétrica passando pela bobina, o amperímetro vai dizer isso para a gente. Olha só, então, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar o polo norte do ímã na bobina. Nela, eu vou introduzir o polo norte no interior da bobina. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o número de linhas desse campo magnético que esse ímã está gerando no interior da bobina. Olha só, a foto de cima, o polo norte ainda está longe. Então, lembra do desenho lá da barra, das linhas? Não tem diversas linhas que estão assim, tipo, saindo assim lateralmente
e já dando a curva bem pertinho, essas linhas não estão entrando dentro da bobina. Ou seja, são poucas linhas que estão entrando. Uma vez que você introduz esse polo norte dentro da bobina, todas essas linhas estão lá dentro. Então, ou seja, você está variando esse campo magnético. E na hora que você faz isso, olha o amperímetro. Olha a agulhinha lá, ó. A agulha estava em 0. Quando você introduz isso, introduz o ímã lá dentro, a agulha na mesma hora, ó, marca uma leitura. Ou seja, nesse processo de introduzir o seu ímã na bobina, você gerou corrente elétrica. E pois bem, ó, e se você introduz e deixa, o que acontece com essa corrente elétrica? Ela, no mesmo jeito que ela surge, ela vai o quê? Desaparecer. Ou seja, o amperímetro volta para 0. Só que agora, o que você faz? Você retira o ímã de dentro da bobina, ou seja, o polo norte, ó, é afastado da bobina. O que você está fazendo? Você está variando novamente as linhas de campo magnético no interior da bobina. Opa, olha o amperímetro de novo. O que aconteceu agora? Ele deu um outro... Ó, ele mexeu. Agora só que ele foi para o outro lado, para o lado oposto. Isso significa que, de novo, eu tenho corrente. E aí, turma, olha só, presta atenção. Eu introduzi e a agulha do amperímetro foi para a direita. Eu retirei, a agulha do amperímetro foi para a esquerda. Isso significa o quê? Se o amperímetro está lendo a corrente, em outras palavras, essa corrente, quando você introduziu, foi para um lado, né? Ou seja, digamos assim, foi para o lado positivo. Né? Vamos falar positivo e negativo para ficar mais fácil a visualização. Ao você introduzir, foi para um lado positivo. Ao você retirar, foi para o lado negativo. Opa, esse tipo de corrente elétrica a gente estudou na última aula, não estudou? Que tipo de corrente é essa? Isso aí, cara, brilhante. Corrente alternada, né? Ó, a corrente vai e volta, vai e volta. Isso aí. Ou seja, se você ficar fazendo esse movimento de coloca, né, introduz o ímã, retira o ímã, você está fazendo isso de forma contínua, você está o quê? Gerando uma corrente elétrica alternada. Aí, ó, da mesma forma que se você retira o ímã e deixa, né, tipo assim, eu retirei o ímã e segurei do lado de fora. A corrente o quê? Volta para 0. Você não cria corrente infinita. Você só vai criar uma corrente elétrica infinita, entre aspas, se você fizer esse movimento de forma contínua. Galerinha, olha só. Essas fotos eu retirei de um vídeo na internet, um vídeo do YouTube. O link é esse aí que está no slide, né? Mas, se você quiser pesquisar lá na barra de pesquisa, só digitar assim, ó, Lei da Indução de Faraday. O canal é do professor Eloy de Carli, tá? Só você pesquisar isso e você vai achar. Aí lá mostra direitinho todo esse processo que eu narrei para vocês. Inclusive, ele faz mais 2 experiências nesse vídeo. Uma envolvendo LED, né, que esse coloca e tira, né, vai gerar corrente elétrica e vai acender, né, a lâmpada. Beleza? Então, eu aconselho muito a vocês assistirem esse vídeo lá. Beleza? E aí, turminha, como não poderia deixar de ser, exercícios para vocês fazerem. Olha aí, ó, página 44. Vocês podem fazer os exercícios de 1 a 5. Beleza? Bom, turma, peço perdão pelo vídeo ser bem longo, mas era realmente um assunto que eu precisava detalhar bastante com vocês. E eu espero que vocês tenham aproveitado e tenham entendido tudo. Galera, sem mais delongas, bons estudos, fiquem bem, um abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.